Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E eu queria que você começasse a falar o que foi constatado nessa pesquisa da FEComércio. Na realidade, eu acho que uma das principais constatações foi a seguinte: a gente perguntou aos empresários do setor de comércio e serviços, por quanto tempo eles aguentariam a quarentena, tá? E o que a gente verificou foi que 68% dos empresários disseram aguentar uma quarentena de até um mês, né? Se a gente levar em consideração que a quarentena foi inaugurada por volta de 17 de março, né? E que, portanto, já se passaram mais ou menos mais de 20 dias, no final das contas, o que a gente está falando é que o empresário, ou pelo menos a maior parte dos empresários do nosso setor, comércio e serviços, tem aí no máximo 10 dias de fôlego antes de fechar as portas. Entendi. E com essa pandemia, você tem alguma estimativa de quantas lojas fechadas, quantas pessoas estão sem trabalhar? Eu queria te perguntar qual é o prejuízo para o comércio, Rafael. A gente não tem uma estimativa de quantas lojas já fecharam, tá certo? Mas a gente estimou, né? Ali, a coisa de 3 semanas atrás, a gente perguntou para os empresários se eles tinham sofrido alguma redução de demanda, tá certo? E 70% disse que, dos 70% dos empresários que disseram ter percebido uma redução da demanda, a gente estimou uma redução de 70%, tá? Então, assim, para ficar mais claro, 70% dos empresários disseram ter problemas de redução de demanda. Dentre esse grupo, a gente estimou uma redução de 70%, tá? Agora, é importante dizer que essa pesquisa foi realizada 3 semanas atrás. Então, é muito provável que, se a gente fizesse essa pesquisa hoje, uma maior parcela dos empresários teria visto essa redução de demanda que eu falei. Então, a gente estimou o seguinte: a gente fez a seguinte conta. Olha, vamos supor que os empresários do setor de comércio e serviços, todos, enfrentem uma redução de 70% da demanda. Qual é o impacto disso na economia? Tá? E a gente calculou um impacto em torno de 30 bilhões de reais, tá certo? Que é bastante significativo. Agora, Rafael, com essa pandemia, você tem uma estimativa de quantas lojas fechadas e quantas pessoas estão sem trabalhar? Eu queria te perguntar qual o prejuízo para o comércio. Então, Ingrid, a despeito da gente não ter uma estimativa de quantas lojas já fecharam, a gente fez algumas contas no Instituto FEComércio. Tá? Então, a coisa de 3 semanas atrás, a gente perguntou para os empresários do setor de comércio e serviços se eles tinham observado alguma redução na demanda pelos bens que eles produzem e pelos serviços que eles ofertam. Tá? E 70% desses empresários disseram ter observado uma redução na demanda. Aí, quando a gente perguntou, mas qual foi essa redução na demanda, eles disseram em torno de 70%. Aí a gente fez umas contas pegando esses números, né? E aí a gente chegou à conclusão que, diante desses números, tá, o estado do Rio de Janeiro poderia perder algo em torno de 30 bilhões em um mês. Rafael, recentemente foram adotadas algumas medidas para novos horários de funcionamento do comércio. O que isso significa? O que muda para os comerciantes? Para os comerciantes muda muito, se só isso for feito, né? A gente entende, a FEComércio entende a importância da quarentena horizontal, tá certo? Mas se só isso for feito, né? Quais são as implicações mais imediatas dessa quarentena? Né? Se as pessoas ficam em casa, elas não podem circular, se elas não circulam, elas não consomem. E aí, uma consequência óbvia dessa quarentena é a redução drástica da demanda, faturamento, receitas desses empresários, tá certo? É uma coisa necessária para se fazer, afinal de contas, agora o objetivo primordial da política é manter as pessoas vivas, né? Evitar um colapso do sistema de saúde. Mas o que eu quero dizer é que, se só essas medidas forem tomadas, exclusivamente essas medidas, né, a gente vai começar a oferecer risco à sobrevivência dessas empresas. Né? Quer dizer, é necessário que as pessoas não circulem para a gente conter a pandemia, mas é necessário que auxílios adicionais sejam tomados para garantir a sobrevivência desses empresários. Do contrário, esses empresários vão quebrar. Né? Então, você tem uma necessidade agora que é absolutamente razoável, legítima, as pessoas não podem circular para evitar, né, que os leitos dos hospitais fiquem abarrotados de gente e que isso acabe culminando numa morte em série. Então, isso é absolutamente legítimo, né? Mas isso não pode ser feito sozinho. Né? Então, algumas medidas devem ser tomadas adicionalmente a essa para garantir que, durante essa fase em que a economia está hibernando, os empresários consigam sobreviver. Do contrário, eles vão começar a fechar a porta. Então, aí a gente volta para o começo da nossa conversa. Né? Então, lembrando, a pesquisa diagnosticou que 68% dos empresários do setor de comércio e serviços só aguentam 30 dias de quarentena. Tá certo?
né? A quarentena começou no dia 17 de março. Mas Então, você está querendo dizer, então, que depois de 30, 40 dias de quarentena vão começar a faltar produtos, é isso? Queria saber se, de repente, está sendo tomado, se alguma medida está sendo feita para que não falte nada, porque a curto prazo realmente não deve ter problema nenhum. Agora, com a continuação, esse cenário pode mudar, não é, Rafael? é por aí que eu estou falando, né? Na realidade, vão faltar empresas, porque essas empresas vão fechar, tá? Eu acho que não vão faltar alimentos, porque é, algumas empresas, né, algumas atividades estão se beneficiando da pandemia. Então, não vai faltar, por exemplo, alimentos, porque os supermercados estão sendo mais demandados do que eles eram antes da pandemia. Então, alimentos básicos não vão faltar. Agora, vão começar a faltar empresas, né? No curto prazo, né, é ruim que falte empresa para os próprios proprietários das empresas e para as pessoas que estão sendo empregadas. Então, você joga um contingente importante de pessoas no desemprego, né? As pessoas que trabalhavam para essas empresas, principalmente para as pequenas empresas que não têm caixa para fazer frente aos desafios impostos ao coronavírus, e os próprios proprietários dessas empresas. Então, a gente está falando de pessoas, de pelo menos 400 mil pessoas que iriam para o desemprego, né? Uma parte é receber seguro-desemprego, outra parte não, que é o caso dos proprietários das empresas. Mas o E que eu qual é a quero dizer com isso? orientação? E qual é a orientação, então, de vocês da FEComércio para os pequenos comerciantes, para que não aconteça essa falência e o desemprego em massa? Eu acho que a orientação não é para os comerciantes, a orientação é para o poder público, tá? Então, algumas medidas já foram adotadas pelo governo federal no sentido de tentar garantir a sobrevivência de algumas empresas. Eu acho que uma medida que ficou famosa, né, foi um anúncio da liberação de 40 bilhões de reais por parte do Tesouro Nacional e esse dinheiro seria administrado, operacionalizado pelo BNDES, tá? Para que serve esses 40 bilhões de reais? Basicamente para o financiamento da folha de pagamento das empresas. Qual o problema dessa medida? Essa medida só atende a empresas que faturam entre 360 mil reais ano e 10 milhões de reais ano. Tá? Então, a princípio, uma parte significativa das empresas que faturam menos de 360 mil, que naturalmente são as que mais precisam, porque tem menos caixa para fazer frente às suas despesas corriqueiras, né? Aluguel, pagamento de folha, pagamento de fornecedor, essas empresas não estão contempladas. Tá? Então, então, a orientação não é muito para as empresas, mas é mais para o poder público. O que o poder público pode fazer? Estender essa linha de crédito às empresas que faturam menos de 360 mil reais. Tá? Algumas coisas já estão sendo feitas. Eu acho que uma parcela importante da sociedade percebeu isso e começou a focalizar essa demanda. Então, a FEComércio faz muito isso, o Sebrae fez muito isso, e ontem o Senado aprovou uma medida que vai nessa direção de liberação de recursos no montante de 13 bilhões de reais, para ser mais preciso, 13 bilhões e 600 milhões de reais, direcionado exclusivamente para microempresas, ou seja, empresas que faturam menos de 360 mil reais. Qual o problema? De novo, essas empresas resistem pouco, essas empresas têm pouco caixa para fazer frente a essas despesas que eu acabei de descrever. Né? A quarentena já começou, a quarentena começou há 20 dias, tá certo? Então, elas têm pouco fôlego para resistir. Né? Então, essa medida foi aprovada no Senado, ela ainda tem que ser aprovada na Câmara, ela tem que ser sancionada pelo presidente e ela tem que ser operacionalizada, que às vezes é a parte mais difícil do programa, né? Então tem a parte que é de aprovação e tem a parte que é de operacionalização. Peraí, como é que vai funcionar? Como que a gente vai receber? Quais são os bancos que vão poder atuar com esses recursos, tá certo? Então, qual é talvez a maior sugestão e talvez a mais importante não é para os comerciantes têm que respirar fundo, né? Agora, para o poder público, de liberar esses recursos o mais rapidamente possível, aprovar o que já foi aprovado no Senado, então tem que ser aprovado na Câmara, e liberar o mais rapidamente possível. Do contrário, a pesquisa mostrou muito claramente, do contrário, essas empresas vão começar a falir. E vão jogar no desemprego muita gente, as pessoas que trabalham para essas empresas e os proprietários dessas empresas, que vão ficar absolutamente desassistidos. É importante lembrar, os proprietários dessas empresas não vão ter acesso a alguns benefícios que os empregados têm. Então, se eventualmente o empregado fica desempregado, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego. O proprietário talvez não, tá certo? Então, e do ponto de vista fiscal, tem várias questões aí, mas talvez do ponto de vista fiscal seja mais interessante para o governo federal dar uma ajuda para essas empresas agora, ou liberar crédito para essas empresas, um crédito que vai ser tomado, mas depois vai ser pago por essas empresas,
do que ver as suas despesas com seguro-desemprego aumentarem, entendeu? Então faz sentido do ponto de vista fiscal, faz sentido do ponto de vista da organização da economia, enfim, faz sentido do ponto de vista do bem-estar da sociedade do Estado do Rio de Janeiro. E se isso tudo não acontecer, qual vai ser, na sua opinião, o impacto para a economia a longo prazo, Rafael? Eu acho que tem impacto de curto e de longo prazo, tá certo? O de curto prazo é jogar 400 mil pessoas no desemprego, tá certo? Então, hoje em dia você tem o que a gente chama em economia de força de trabalho, né? Então, as pessoas que estão ali procurando emprego, que estão empregadas no estado do Rio de Janeiro são 8 milhões de pessoas, tá? Porque eu estou falando que 400 mil pessoas, eu vou adicionar 400 mil pessoas ao desemprego, tá certo? Não é uma coisa trivial, é zero trivial isso, né? Hoje, o número de pessoas desocupadas, que é como a gente chama as pessoas que estão desempregadas na economia, é algo em torno de 1 milhão de pessoas. Eu estou falando que daqui a 15 dias, 20 dias, eu vou jogar 400 mil pessoas no desemprego, entendeu? Eu vou aumentar em 50% o número de pessoas hoje desocupadas. Não é trivial isso. Não é trivial. Então, esse é o impacto, eu acho que de curto prazo, né? De médio e longo prazo tem impacto que é o seguinte: se essas empresas quebrarem, elas não vão renascer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o impacto de longo prazo é você reduzir a capacidade de oferta da economia. Essas empresas que oferecem hoje bens e serviços, se quebrarem, não vão mais oferecer. Então, se elas não oferecerem mais, elas não vão empregar. Então, a longo prazo, você diminui também a demanda por emprego da economia, porque simplesmente essas empresas não vão existir, né? Então, muito provavelmente o que a gente vai ver no longo prazo, se isso acontecer, no curto prazo essas pessoas ficam desempregadas, né? Eu, empresário, falo, olha, não tenho mais dinheiro, vou te desempregar. Aí ela vai para o desemprego, né? As pessoas que estão empregadas na empresa vão para o desemprego e os proprietários da empresa vão para o desemprego, né? No médio e longo prazo, elas vão buscar fazer alguma coisa. Então, muito provavelmente, vão virar conta própria, que a gente chama. Qual o problema de ser conta própria, né? A qualidade desse emprego é mais baixa, né? Um emprego CLT, né, do ponto de vista da qualidade do emprego, é muito superior a de um conta própria, né? O conta própria é o que a gente chama popularmente de ambulante, certo? Então, eu não sei se talvez eu tenha me alongado demais, mas uma síntese disso no curto prazo a gente aumenta o desemprego, no médio e longo prazo a gente diminui o número de empregos, o número de empresas da economia e muito provavelmente a gente vê a informalidade aumentar no estado do Rio de Janeiro, onde a taxa de informalidade é mais superior a 40%, tá certo? Então não são impactos triviais. Me parece, então, para fechar, que é mais barato do ponto de vista fiscal e mais barato politicamente até, né, que medidas, por exemplo, extensão do crédito, né, o que a gente acabou de falar, sejam tomadas para a microempresa para evitar todo esse caos que eu descrevi agora. E que isso não necessariamente também vai evitar, né? Na realidade, Não, pode claro que não. Eu acho que você dá um fôlego, né? Ajuda dar a um evitar. fôlego. Você dá um fôlego adicional. Ajuda a evitar as condições desse crédito, né? Porque o que eu estou falando é o seguinte: na teoria, essas empresas podem ir tomar crédito nos bancos. Eles podem ir para um banco comercial qualquer e tomar crédito. Só que o crédito é caro, tá certo? E eles não têm como assumir, né, uma dívida ou um crédito caro em um momento que eles não têm nenhum dinheiro, né, e que eles não sabem se eles vão sobreviver. Então, o que pode ajudar a dar fôlego adicional, né? Eu concordo com você que isso pode, não necessariamente isso garante a sobrevivência, mas aumenta a probabilidade da sobrevivência os critérios desse crédito. Então, o que eu estou falando? Se o crédito for barato, a probabilidade de sobrevivência é maior, porque é mais fácil pagar esse crédito, né? Se houver um prazo de carência para o pagamento desse crédito, a probabilidade de sobrevivência da empresa também é maior. Por quê? Porque eu vou receber esse crédito, só vou pagar daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses a pandemia já passou, ou pior, já passou. Teoricamente, você já está desafogando, né? Eu estou Da desafogado. pandemia. Agora, se eu pego um empréstimo e tenho que pagar na semana que vem, não mudou nada na minha situação, né? Eu contraí uma despesa financeira, eu estou sem caixa e eu adicionei, na realidade, uma despesa, que é a despesa financeira. Então, o que eu estou falando? É importante, né, que um dos critérios do crédito seja o seguinte: olha, você, empresário, que está passando por dificuldade, vai receber o crédito, mas você vai ter tempo para se organizar, né?
Então, crédito barato, prazo de carência para o pagamento desse crédito, né? Prestações alongadas. Então, por exemplo, essa proposta que foi aprovada no Senado é o seguinte, olha, 13 bilhões para microempresário, ou seja, que fatura até 360 mil reais, mas com prazo de carência de 6 meses e parcela 36 parcelas. Então, quer dizer, eu tomo crédito hoje, começo a pagar daqui a 6 meses e pago durante 36 prestações. Então, idealmente, né, é crédito barato, juro baixo, né? Eu não sei se eu citei, mas o juro dessa linha de crédito é 3,75 ao ano, quer dizer, não existe juro mais barato no mercado do que Barato. é a taxa básica de juros da economia. Então, na realidade, é o que o Tesouro Nacional paga para tomar recurso emprestado. Então, é barata, tem prazo de carência bom e um prazo de prestação dilatado, né? Então, Mas a eu gente acho também está falando isso, Rafael, em relação a se esses microempresários sobreviverem. Eles isso. pode também acontecer de mesmo eles com esse crédito, com essa linha de crédito, eles não conseguirem segurar, não é Não, isso? claro que sim, né? Então, assim, a gente não vai passar incólume por essa crise. Então, a gente vai ver a economia do Estado do Rio de Janeiro contrair. Não tem mais dúvidas sobre isso, tá? Por várias questões, né? Essa é uma das questões. Muitos empresários eventualmente vão falir, né? Não só micro, pequenas, médias e grandes empresas, mas eu acho que o prejuízo naturalmente vai estar concentrado em empresas menores que não têm caixa para fazer frente a esses prejuízos, tá Com certo? certeza. E o Estado do Rio de Janeiro também está sofrendo outros choques, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro depende muito da produção do petróleo, né? A China, a economia chinesa vai desacelerar, vai demandar menos petróleo, a produção vai cair, é, royalties e participações especiais, né, que são um componente importante da receita do governo do Estado do Rio de Janeiro, de receita fiscal, também vai cair, não só porque a produção vai cair, mas também porque o preço do barril do petróleo caiu. Então, a gente está numa espécie de tempestade perfeita, né? Vai ter uma Muita coisa reconfiguração de acontecendo. tudo, né? Vai ter uma reconfiguração total nesse sentido no mundo inteiro. Não, no mundo inteiro, né? Eu acho que isso pode até mudar a maneira como a sociedade se organiza, mudar hábitos, né? Eu acho que algumas coisas boas, a gente pode aprender algumas coisas boas da crise, né? Mas o meu ponto aqui agora é que a economia do Estado do Rio de Janeiro está sofrendo choque de todos os lados, tá? Então, a gente vai ver, isso já é um consenso entre economistas, que a gente vai ver a economia do Estado do Rio de Janeiro retrair mais uma vez em 2020, o que é uma pena, porque em 2019 foi o primeiro ano que a economia do Estado do Rio de Janeiro registrou crescimento positivo, desde 2015. Então, não é uma coisa trivial o que a gente está falando. Mas, enfim, algumas empresas vão morrer no caminho, né? Para voltar à sua questão. Várias empresas vão morrer no caminho, mas agora você aumenta a probabilidade das empresas não morrerem se você estender esses créditos baratos, essas linhas de crédito baratas, a essas empresas, principalmente as empresas menores. Quanto é o valor do repasse, o Rafael, do repasse dos impostos, né, do governo, e quanto ele deve cair agora nesse mês de março e abril? Eu não sei quanto. A gente é muito difícil. Olha, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, né? Mas é, a crise, né, que é pela qual o Estado do Rio de Janeiro está passando, vai sem dúvida nenhuma repercutir sobre a quantidade de impostos que o governo do Sim, Estado do Rio de Janeiro arrecada, tá certo? Né? Tem um imposto que é o mais importante, né, do ponto de vista arrecadatório do Estado do Rio de Janeiro, que é o ICMS. Né? O ICMS varia muito conforme a atividade econômica. Qual o problema disso? Né? Eu acabei de falar que a atividade econômica vai se retrair no ano de 2020, tá? Então, o ICMS, a arrecadação de ICMS também vai se retrair, tá? Qual o problema disso do ponto de vista fiscal? O ICMS é a receita mais importante, é a receita tributária mais importante do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, algo em torno perto de 50% do que o Estado do Rio de Janeiro arrecada com o ICMS, tá? Então, se cai a arrecadação do ICMS, cai também a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E aí ele vai passar a ter dificuldade para fazer frente às suas despesas. Isso é uma coisa que o Estado do Rio de Janeiro já estava passando por isso, né? O Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, recentemente, isso é uma coisa que as pessoas pouco notaram, né? Há coisa de 2 semanas atrás, o Brasil decretou estado de calamidade financeira.
O Estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade financeira em 2016. Desde 2016 que a gente está nesse estado de calamidade financeira. Depois, em 2017, a gente entrou no regime de recuperação fiscal. Então, em suma, o que eu estou falando é o seguinte: a situação fiscal do Rio de Janeiro já era muito ruim e vai ficar ainda pior. Por quê? Primeiro, a arrecadação do ICMS vai cair. Eu não sei quanto, é difícil estimar isso, mas vai cair, isso é um fato. E também vão cair as arrecadações com royalties e participações especiais. Tá? Então, o Estado do Rio de Janeiro vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir honrar as suas despesas. Tá? Folha de pagamento, previdência, isso vai... Em breve, a gente vai ter que discutir isso. Eu acho que não é o momento de se discutir isso agora, mas daqui a 6 meses a gente vai ver esse tipo de discussão, eu não tenho dúvida sobre isso. Rafael, vamos falar um pouquinho sobre compra online, né? Os departamentos de vendas online pela internet têm os estoques grandes para atender o aumento da demanda. Maior do que eu quero te perguntar, maior do que o de costume, passando por uma situação dessa? Então, Ingrid, eu acho que tem um ponto aqui que talvez seja interessante levantar o seguinte. Primeiro, não são todas as empresas que têm canal online, né? Mas as que têm estão, de certa maneira, conseguindo amortecer a queda da demanda que elas estão enfrentando, né? Mas dado que muitas pessoas já estão desempregadas ou outras muito aflitas em relação ao que vai acontecer ao emprego delas, elas param de consumir. Então, qual é o meu ponto? As pessoas estão demandando menos no canal online, né? Qual a diferença? Elas demandam menos na loja física do que no canal online, né? O que eu estou falando é, a redução da demanda na loja física é muito maior do que a redução no canal online. Mas também tem redução no canal online, tá? Então não é que as empresas agora estão mais vendendo no canal online, elas estão vendendo menos do que vendiam antes. Só que a redução não foi tão grande quanto na loja física. Então, meu ponto é o seguinte: quem tem canal online, né, a existência do canal online ajudou a amortecer a queda da demanda, porque as pessoas, bem ou mal, tentam consumir pela internet. E mais pessoas estão consumindo pela internet, o que não significa que elas estão gastando mais. É o contrário, elas estão gastando menos do que elas gastavam antes. Então, o resumo da história é: elas têm estoque, porque na realidade a demanda do canal online está diminuindo, mas está diminuindo menos do que nas lojas físicas. E você acredita que depois da crise a procura por produtos pela compra online vai permanecer mais presente? Acho que sim, a gente fez uma pesquisa interessante nesse sentido, né, em que a gente perguntava, a gente realizou essa pesquisa há 1 semana e meia atrás, e a gente perguntava para as pessoas, a gente perguntou para as pessoas se elas faziam compras antes do coronavírus, se elas faziam compras online antes do coronavírus, e se elas faziam compras online depois do coronavírus. O que a gente observou foi que a proporção de pessoas que fazem compras online aumentou depois do coronavírus, tá certo? De novo, que não significa dizer que estão gastando mais, mas mais pessoas estão indo à internet para comprar, né? Então, eu acho que isso pode ser interessante, pode indicar uma espécie de mudança estrutural de comportamento das pessoas que vão começar a consumir mais pela internet do que elas faziam, né? Um exemplo, pessoas que não estavam habituadas a comprar pela internet se viram obrigadas a comprar, né? Então, por exemplo, pessoas talvez mais velhas que não estavam habituadas a fazer compras pela internet de supermercado ou de serviço de delivery se viram obrigadas a fazer isso, simplesmente porque querem evitar a ida ao supermercado. Então, eu acho que tem sim, né? Eu acho que a gente falou sobre isso há pouco tempo. Eu acho que a, a, a crise do coronavírus tem esse potencial de mudar hábitos, né? Eu acho que hábitos de comportamento e hábitos de consumo. E eu acho que dentre os hábitos de consumo, eu acho que uma maior parcela da população indo para a internet fazer compra, para a internet ou nesses aplicativos de, por exemplo, de entrega de comida, por exemplo. E quais são esses aplicativos? Quais as plataformas e os aplicativos mais usados nos As pedidos principais pela usadas. internet, Rafael? Então, a gente observou um aumento do WhatsApp, tá certo? Então, as pessoas fazendo compras no WhatsApp, né? O que eu acho que não era uma coisa tão corriqueira, né? E o aumento, isso eu acho que era mais ou menos natural se esperar, o aumento na compra através de Uber Eats e iFood, esses aplicativos, tá? Então, mas é basicamente isso. E com base, para finalizar, Rafael, com base
na pesquisa de vocês, depois dessa crise, quanto tempo vai levar para o comércio se recuperar? Você tem alguma previsão? A gente não tem previsão, mas o que a gente tem é um sentimento de algumas atividades, algumas atividades vão demorar para se recuperar mais do que outras, tá? E eu acho que o fator principal é porque talvez vá ficar, talvez no nosso inconsciente coletivo, uma preocupação de contaminação, tá? Então, quais são as atividades que a gente considera que vão demorar mais para recuperar e que talvez por essa razão precisem ser olhadas com mais carinho, né? Só um parênteses aqui. Até agora, o governo federal tomou medidas que são mais ou menos transversais e que afetam todas as economias. Tá? Eu acho que a partir de agora ele vai começar a adotar medidas que são setoriais para tentar resgatar ou pelo menos aliviar o prejuízo das atividades que foram mais prejudicadas ou que serão mais prejudicadas pela crise. Tá? O que eu estou falando é o seguinte: tem algumas atividades que vão demorar muito mais para se recuperar do que outras. Por quê? Porque eu acho que vai ficar, é o que eu estava falando, vai ficar no nosso inconsciente essa preocupação da gente ser contaminado. Então, quais são, no final das contas, as atividades que, na minha opinião e na nossa opinião do Instituto, vão ser mais afetadas? Restaurante aquilo, por exemplo, cinema, shows, teatros, essas atividades, né? Esses estabelecimentos, essas empresas que oferecem serviços cujo consumo se faz coletivamente, provavelmente vão demorar mais a se recuperar, né? A gente vai ficar, eu acho, ainda um pouco grilado de frequentar o cinema, de frequentar o show, mesmo que esteja liberado. Hoje o cinema, por determinação, por decreto, não pode abrir. Casa de show, idem. Mas vamos supor que o Witzel falasse daqui a 2 semanas: olha só, tá liberado, todo mundo pode ir pro cinema, todo mundo pode ir pro show. Eu não sei se eu iria pro show. Eu ia ficar bastante preocupado. Tá? Então, eu acho que principalmente essas atividades que reúnem muitas pessoas para o consumo, né? O consumo é feito de forma quase coletiva. Show, teatro, restaurante, aquilo. Academia, né? Academia que você reveza aparelho, reveza, todo mundo toca no aparelho. Eu acho que essas atividades vão ter que ser, muito em breve, tá? Vão ser olhadas com mais atenção pelo governo federal, né? Algumas medidas, como eu falei, algumas medidas transversais já foram tomadas, mas eu acho que em breve a gente vai ver algumas medidas setoriais. Talvez valha a pena citar também a aviação, né? A aviação também todo mundo entra junto dentro de um avião. Com certeza é o setor, ou pelo menos um dos setores que está sendo mais afetado agora, né? Por uma razão muito óbvia. Então talvez também valha a pena citar a aviação. Mas, então, para resumir, eu acho muito, embora a gente não saiba exatamente quando. Primeiro, porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar também, né? A gente sabe que a pandemia ou que as coisas começam a se reorganizar quando a gente atinge, né, naquela curva de infecção que os epidemiologistas chamam de platô. Isso já está acontecendo na Espanha, está acontecendo na Itália e a gente não sabe quando vai acontecer no Brasil. Né? Eu acho que a boa notícia é que no estado do Rio de Janeiro a gente começou a fazer quarentena antes das cidades italianas e espanholas. Então pode ser que a gente atinja esse platô antes de Itália, antes do período que a Itália e a Espanha atingiram. Né? Daí a importância da gente se manter confinado. Tá? Então, quando a gente vai se recuperar? Não sei. Tem muitas coisas envolvidas, né? A primeira coisa é saber quando a gente vai controlar a disseminação do vírus. Mas eu acho que, com certa segurança, a gente pode falar que algumas atividades vão demorar para se recuperar muito mais do que outras. É o caso das atividades que eu citei. Obrigada, Rafael. Obrigado a você.